preta. Oi, gente, sintam-se à vontade em mais um episódio do nosso podcast Circuito Iabás. Nós estamos aqui no episódio 7 e para a nossa conversa de hoje, que será sobre comunidades quilombolas e direitos humanos, nós estamos com uma convidada super especial, que é advogada, mestre e secretária adjunta de Direitos Humanos aqui do Maranhão, Amanda Costa. E desde já eu gostaria de cumprimentá-la, agradecer pela disposição, pelo convite. Oi, Amanda. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal for escutar essa gravação. Eu queria agradecer ao Instituto Valdênia Menegon pelo convite, agradecer a Késia, a Lígia, que estão aqui conosco. Eu conheço o trabalho do Instituto, sou uma grande admiradora e tenho muito respeito, né, por essa instituição, pelo trabalho primoroso que faz aí no município de Caxias, mas não somente, né? Eu acho que já é uma instituição que dialoga com o Maranhão, com o Brasil, e eu fico muito grata de estar aqui participando com vocês, principalmente, né, com essa temática que para a gente é tão importante. Obrigada, Amanda. E para levar a nossa conversa de hoje, nós estamos aqui com a presidente do Instituto Valdênia Menegon, que é também uma grande amiga minha, Késia Dourado. Oi, Késia. Oi, Lígia. Oi, Amanda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como a Lígia já me apresentou, eu sou a Késia Dourado, sou a presidenta do Instituto Valdênia Menegon, sou diretora social da Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição. E é um imenso prazer estar aqui hoje ao lado de duas grandes mulheres para essa conversa. Espero que a gente tenha uma troca maravilhosa. E nesse primeiro momento, Amanda, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, né? Quem é a Amanda, a sua trajetória profissional, familiar, pessoal. Então, fica à vontade para conversar com a gente. Obrigada, Késia, pela pergunta. Bom, gente, para ir me apresentando, né? Meu nome é Amanda Costa, eu tenho 29 anos e ao longo desse período, né, eu sou aqui natural de São Luís, Maranhão, mas a minha família vem dos municípios, né, do continente, a minha mãe de um lado, meu pai do outro, mas a minha ligação mais forte é realmente com o município que o meu pai, onde meu pai nasceu, que é o município de São Bento, onde eu tenho família, tenho uma ligação muito, muito grande com o município, sempre que posso estou lá, e é uma área que para mim sempre é de grande representatividade, de grande, enfim, né, de grande cuidado, porque ali a região da Baixada Maranhense, né, é uma área onde eu tenho grande identidade e identificação. E a minha família de lá sempre me trouxe esse vínculo de ter muita raiz, de ter muita firmeza, né, nos lugares de onde eu venho. Mas, assim, apesar disso, né, eu me criei esses últimos anos aqui no município de São Luís, e na minha trajetória, né, eu tive sempre muito linkado, sempre muito forte esse fator do pertencimento racial, né? Acho que não necessariamente na situação assim, enquanto mulher negra, eu acho que esse despertar para a questão de gênero, para a questão feminina, ele veio posteriormente, mas na minha casa sempre tive muito claro as questões relativas ao racismo, né? O quanto poderia afetar nossas vidas, o quanto isso afetou, né, a vida dos meus pais, e aí eles sempre foram muito cuidadosos, né? Eu sempre costumo dizer que não era num cuidado teórico e nem no cuidado mais militante das coisas, mas era o cuidado de quem tinha passado por situações difíceis, de quem tinha sofrido e de quem tinha uma meta, um desejo muito grande que suas filhas, né, e filhos não passassem por essas situações, né? Então, meu pai, ele sempre prezou muito, junto com a minha mãe, por trabalhar para nos dar o mínimo de condições de ter uma vida boa, uma vida melhor. Eu acho que esse é uma fala que a gente vê muito presente, né, na fala de jovens negros e negras que tiveram, os que puderam ter pais e mães presentes, desculpa, gente, porque são realmente esforços, né? O meu pai sempre falou, a minha mãe sempre falou que eles queriam muito que a gente tivesse a opção de não
de escolher o lugar onde a gente ia trabalhar, de escolher a vida que a gente ia viver. E sempre me foi apresentada a possibilidade dessa escolha a partir de uma trajetória de estudos, de uma trajetória de dedicação. Assim, era sempre apresentado para mim como uma única saída. Então, essa perspectiva de estar dedicada, né, à minha formação, ela esteve muito presente. E aí eu realmente, terminei, né, após ali concluir o ensino médio, eu consegui adentrar a Universidade Federal do Maranhão no curso que eu havia escolhido, que foi o curso de Direito. Foi um espaço que me abriu muitas portas, e me permitiu também, né, que a minha trajetória profissional estivesse linkada às questões da promoção da igualdade racial, da promoção dos direitos humanos. Foi essa possibilidade que eu tive. Então, ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado, né, desde a graduação, pude me dedicar mais especificamente à pesquisa, à produção nessa área. E já no final da graduação, no ano de 2016, eu comecei o trabalho no órgão público do Estado que é responsável pela política de direitos humanos e participação popular, né? E desde então eu estive, né, em diversos espaços dentro deste órgão, né? No ano passado, até o mês de março deste ano, eu tive a oportunidade de desempenhar a função de secretária de Estado de Direitos Humanos, e hoje eu permaneço na equipe, né, num setor específico que é a Secretaria de Junta de Povos e Comunidades Tradicionais. E é uma área a qual eu tenho me dedicado ao longo da minha trajetória acadêmica e da minha trajetória profissional. Então, eu sou advogada, né? Eu, além de advogar, eu sempre tive muita dedicação a esses trabalhos voltados para proteção territorial de crianças e adolescentes, né? De proteção territorial de quilombolas, também promoção de direitos de crianças e adolescentes. E hoje, na oportunidade de estar secretária adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, né, eu tenho a oportunidade de ter um olhar ampliado para outras identidades presentes aqui no Estado do Maranhão, e para os desafios do Estado, né, na garantia de direitos desses públicos, desses segmentos, né? Então, sempre é uma pergunta difícil responder, né? Quem é você? Mas acho que, assim, tentando dar um resumo, né? Eu sou uma mulher negra, eu ainda sou jovem, né? Estou aí percorrendo esse espaço da juventude, e acho que, como vocês, né, que nós somos aqui pessoas que estão tentando construir uma vida digna, uma vida boa, e também deixar um impacto positivo, né, na vida das pessoas que nos tocam, nas comunidades da qual nós fazemos parte. Enfim, né, nesse desafio grande de ser um corpo que diverge da norma, de ser também uma mulher lésbica, né, acho que eu tinha esquecido, já é importante falar, e eu acho que toda a minha vivência foi atravessada, né, por essas identidades e pelas violências que vêm também conjuntamente, né, com essas identidades, e isso sempre provocou em mim uma necessidade de reação. Eu sou uma pessoa muito calma, eu me entendo como uma pessoa muito tranquila, mas eu sempre estive tentando reagir, né? Porque a minha tranquilidade, ela nunca se confundiu com passividade ou conformismo. Então, sempre tentando dar as respostas, sejam dentro da institucionalidade, seja dentro do sistema de justiça, hoje na oportunidade enquanto gestora também, né, ajudando a construir políticas públicas que possam dar respostas sociais para esses problemas, que não são problemas meus, não são problemas da Kézia, da Lídia, mas são problemas da formação da estrutura, né, da nossa sociedade, e que precisam ser reconhecidos como estruturais e combatidos dessa maneira. Esse é um desafio que é muito grande. Muitas vezes a gente trabalha e sente que as coisas não mudam, né? Mas eu acho que esse pensamento, ele decorre justamente do quanto esses problemas eles estão profundamente, né, agarrados na estrutura da nossa sociedade, e que aí é preciso realmente ter um trabalho de muitos anos. Acho que o despertar brasileiro contra o racismo, contra a violência de gênero, contra a LGBTfobia, ele ainda é muito recente. Tem muita luta, né? Mas acho que o momento em que a gente pôde falar assim, olha, o Brasil é racista, o Brasil precisa mudar, a população brasileira é racista, ele já é um momento que ele é muito pequeno comparado com a quantidade de anos, né, em que a violência racial foi tolerada e institucionalizada, inclusive. Então, é muito isso. Vamos seguindo.
Amanda, você comentou, né, que é sempre muito difícil a gente falar de nós mesmos. Eu confesso que essa parte inicial, quando a gente pergunta para a convidada um pouco da trajetória dela, é uma das partes mais interessantes também, porque a partir da fala, a gente vai levando a nossa conversa, né, a partir de algumas curiosidades que não estão ali no currículo, que não está ali na biografia das redes sociais, ou enfim, então é um momento em que a gente possa se aproximar um pouquinho mais de vocês. E para a nossa conversa de hoje, como eu já havia falado, nós trouxemos aí de forma especial tratar sobre as comunidades quilombolas. E antes que a gente fale de forma mais direta assim sobre o quilombo, o espaço físico, é importante retomar a grande representatividade que esse termo tem até os dias de hoje, né? Apesar da gente saber como o racismo ele trouxe consequência, inclusive, para esses espaços. Mas nós sabemos, enquanto participantes de movimentos organizados, movimentos negros e estudantes das questões raciais, que o quilombo ele tem essa representação importante enquanto uma dinâmica organizativa, então serve também como fundamento para que a gente possa fazer as nossas organizações atuais, né? Sempre que a gente fala de quilombo, vem logo em mente quilombo de Palmares, através da imagem de Zumbi, quilombo de Quariterê, na imagem de Teresa de Benguela, e como essas figuras negras elas são tão representativas para a gente, né? Inclusive, o nosso primeiro contato com você foi através desse tema. Eu gostaria de relembrar esse momento. Foi na plenária regional do orçamento participativo que aconteceu na nossa cidade, Caxias, Maranhão, ano passado, e foi um evento realizado pela secretaria a qual você faz parte hoje, né? Naquele momento você estava iniciando ali a sua atuação naquela secretaria, e foi através dessa agenda também que a gente pôde fortalecer esse laço, tanto entre Amanda, Instituto Valdênia Menegon, alguns movimentos sociais voltados para a questão da população negra aqui da nossa cidade. Você depois retomou a nossa cidade para uma agenda mais especial ainda, que foi com esses movimentos, onde nós conversamos sobre educação e alguns projetos e desejos que a gente poderia realizar. Mas também nós sabemos que você já tinha um trabalho anterior, tanto na nossa cidade, no Maranhão, voltado de forma especial para as questões quilombolas, né, para esses territórios. E é por isso também que você está aqui, porque você tem você é uma pessoa que assumiu esse compromisso e tem essa responsabilidade e, inclusive, atua muito bem diante de todas essa dinâmica. Então, nós queríamos saber, nesse momento, quando é que começa aí o seu trabalho, né, com essas questões das comunidades quilombolas, desses territórios, se você pudesse falar um pouquinho aí. Primeiro, Lídia, agradecer, né, pensar nesse resgate do que a gente veio vivendo, né, acho que ano passado foi, inclusive, um dos primeiros, acho que dos primeiros eventos que eu fui já como secretária, dentro dos municípios, eu acho que corre risco de ter sido aí primeiro, né, e eu lembro de a gente se encontrar, tocar contato, e é muito bom pensar em como é que a gente constrói essas redes, né, e como a gente se reconhece também nos espaços. Isso para nós é muito importante, que para mim é muito revelador de como as nossas trajetórias, elas obviamente são diferentes por conta da vida, né, das pessoas. A vida das pessoas é muito especial, é muito diferenciada, mas a gente ainda assim, né, apesar de trilharmos caminhos muito diferentes, a gente se encontra nas familiaridades, né, de sermos mulheres negras, de sermos mulheres, enfim, de sermos militantes da área de direitos humanos. Isso é muito legal. Bom, o meu trabalho na área é voltado para populações, povos e comunidades tradicionais. Ele, como eu falei, ele teve sempre muito arraigado as questões de pesquisa minha na universidade, né, e que me levaram para espaços em que eu pude ter contato com essas populações, mas não somente com elas, mas com as demandas de direitos. Né? É importante salientar que povos e comunidades tradicionais no Brasil, a gente tem, né,
pelo menos 29 segmentos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Dentre eles, os mais conhecidos e que acabam tendo um bojo de direito mais consolidado são indígenas e quilombolas. E pensando nesse grupo, mas fora esses grupos, né, nós temos aí várias outras comunidades, como povos de terreiro, ciganos, temos outras comunidades aqui que não tem no Maranhão, mas apanhadores de sempre-vivas, entre outros, né? São muitos grupos com suas diversidades e toda essa afirmação de direitos, lutas por direitos de povos e comunidades tradicionais, ela sempre esteve muito aliada, né, à demanda de conflituosidades, né, conflitos que se impõem sobre os territórios, sobre os corpos das pessoas, e aí para afirmar direitos, para, enfim, garantir as suas vidas, esses povos têm declarado que são culturalmente diferenciados, têm buscado proteger seu território e o seu modo de viver, né, o seu modo de se desenvolver. Então, como eu estudava no direito, sempre no curso de direito, sempre fui muito linkada a essas questões de direitos humanos, povos e comunidades tradicionais no Maranhão e no Brasil né, fazem parte aí de um escopo que eu diria que são as grandes questões de direitos humanos que nós temos enfrentados, porque esses povos eles são diretamente ameaçados pelo modo de produção capitalista, pelo avanço da fronteira agrícola, e aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que atuavam na área, né, também sempre tive uma trajetória dentro do movimento estudantil de estudantes de direito, ajudando, participando dos encontros nacionais e também ajudando a pensar e construir mais diretamente os encontros regionais aqui, envolvendo o que antigamente era a região Nordeste 3 da FENED, que incluía Ceará, Maranhão e Piauí. Então, a gente construiu esses encontros, construiu essa articulação, e na nossa região, né, pensar direitos de comunidades quilombolas, povos indígenas, quebradeiras de coco babaçu, extrativistas, entre outros, é uma questão urgente, era urgente naquela época, hoje é ainda mais urgente. Então, foi algo que eu tive esse link primeiro a partir da vivência política estudantil, né, e que começou a me atrair como área de pesquisa mesmo. E aí, ainda nos anos de 2013, 2014, eu fiz parte durante toda a minha graduação de um programa de pesquisa chamado PET, né, que é um programa de pesquisa do governo federal. Nós tínhamos um PET Direito, né, que é Programa de Educação Tutorial, formando ali, capacitando alunos para desenvolverem pesquisas, e parte das minhas pesquisas a nível de iniciação científica, né, desenvolvidas nesse programa, eram pautadas para a área de povos e comunidades tradicionais, mais especificamente quilombolas. E aí eu fui conhecendo nomes aqui no Maranhão que me levaram para mais perto dessa temática, né? Acho que o nome que eu posso falar por exemplo, o advogado Nonato Masson, que é um grande nome aqui no estado, na proteção de povos e comunidades tradicionais, também é um grande criminalista, né, que sempre foi também o direito penal uma área que chamou a minha atenção, a nível de pesquisa também. E aí, nesse contato com ele, eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho do Centro de Cultura Negra, por exemplo, mais especificamente dentro do projeto Vida de Negro, o PVN, em que, na época, né, havia uma assessoria jurídica contratada para assessorar juridicamente quilombolas em situação de conflitos por terra ou na demanda administrativa de reconhecimento dos seus territórios. Então, essa foi uma temática que foi me permeando, e a partir do ano de 2016, e aí, quando a gente pensa em quilombos no Maranhão, infelizmente, é quase automático você pensar em conflito, porque são comunidades que estão muito violadas no reconhecimento dos seus direitos territoriais, né? Os processos legais e administrativos para o reconhecimento de um território quilombola, eles foram pensados de maneira muito burocrática, muito cara, e o Estado, quando eu falo do Estado, assim, governo federal, assim, o Estado brasileiro tem tido muita dificuldade em realizar esses direitos, né, que são garantidos pela Constituição, mas que na prática não se encontram materializados. Então, essas comunidades que não são reconhecidas formalmente dentro dos seus territórios acabam passando por diversas vulnerabilidades de conflitos. E aí, ao conhecer o projeto Vida de Negro, eu conheci também a atuação deles muito nos processos de reintegração de posse que atingiam essas comunidades.
E, posteriormente, no ano de 2016, quando eu comecei a trabalhar aqui na Secretaria de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade também de trabalhar especificamente no setor que lida com conflitos fundiários. E sempre, como eu falei, né, comunidades quilombolas aqui no estado são um dos grandes públicos, né, nesses conflitos fundiários, agrários e socioambientais. E aí, a partir dos anos, eu tive a oportunidade de estar cada vez mais próxima, né, dos movimentos, de conhecer as pessoas que constroem a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, mas também as uniões municipais quilombolas, como a Uniquituba, né, que é a União dos Quilombos lá de Anajatuba, com quem eu tenho uma grande trajetória de militância, de colaboração. Agradeço muito toda essa possibilidade de troca, né, que nós tivemos. E assim eu fui a vida profissional, a vida acadêmica, mas eu digo que principalmente essa vontade de estar perto dessa pauta e de ajudar a pensar soluções, ela me trouxe, né, para essa temática. E aí aqui na SEDPOV eu passei muito tempo trabalhando nesse setor específico, né, da área de conflitos. Eu acho que dos anos que eu passei aqui, pelo menos 4 anos são nesse setor. E aí, ano passado, nessa experiência como secretária de Estado, né, eu também tive que encarar essa temática muito mais fortemente. E agora, nesse novo momento, tenho a possibilidade de estar, né, como secretária adjunta de povos e comunidades tradicionais, fazendo frente, né, às principais demandas de quilombolas dentro da área de direitos humanos. E isso, para mim, tem sido uma honra, com certeza, mas um grande desafio, né? Um grande desafio profissional, pessoal, porque eu entendo que é uma temática urgente de direitos humanos, lidar com uma população extremamente violada e também muito cansada de uma violação que é histórica, que é longa, que vem se arrastando por muitos anos. E é muito difícil estar nesse papel do Estado, né? De pensar como é que a gente constrói soluções para dentro do Estado e de ser pessoa responsável em certa medida, né, pelo avanço dessas políticas e pelo avanço e chegada dessas políticas públicas aos territórios. Mas a gente vem tentando trabalhar com muita seriedade, né, a nossa secretária, a Lília Raquel, ela está licenciada agora, nesse momento eu estou respondendo pela secretaria, porque ela está de licença maternidade, mas ela tem, desde que chegou, né, seguiu assim, trabalhando nessa perspectiva de garantia de direitos humanos, e tem buscado nos dar condição, enquanto equipe, né, de trabalhar e de deixar uma marca positiva, né, para essas populações que são as beneficiárias finais do nosso trabalho e que têm uma demanda muito grande reprimida e precisam, né, que esse trabalho seja entregue. A gente acompanhou nos últimos dias a divulgação dos dados do IBGE, né, os dados referentes à população quilombola no censo demográfico, e a gente viu que foi considerada uma reparação histórica, né, esses dados. A primeira pesquisa oficial de levantamento de dados, que chegou ao número de 1,3 milhão de pessoas que se autodeclararam quilombolas. Então, Amanda, a gente queria saber um pouquinho qual a importância desses dados, o que eles significam e o quanto essas informações vão contribuir para a construção das políticas públicas. Um primeiro ponto, assim, sobre a importância desses dados, eu acho que é trazer de maneira oficial algo que a gente já sabia, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Maranhão, para as nossas comunidades rurais, não é difícil pensar, né, qual é a origem dessas pessoas, onde essas pessoas se encontram e de onde elas vieram, né? A gente tem muitas comunidades que podem, por quaisquer motivos que sejam, não terem se autodeclarado, não se sentirem dessa maneira. Eu acho que é um direito de todos, mas as comunidades rurais do nosso estado, elas são majoritariamente negras, independente de serem quilombolas, né? E dessas comunidades negras rurais, muitas delas têm características e advêm de quilombos, ainda que não tenha sido ali naquele território quilombo, mas as pessoas, elas são oriundas dessa diáspora, né? E eu gosto sempre de pensar, quando o Constituinte falou, né, que ali no artigo 68 da DCT, que deveria ser reconhecido aos quilombolas, né, o direito aos remanescentes de quilombo, o direito a esse território, o reconhecimento territorial, eu acho que mais do que um ato antropológico, né, de pensar, você demonstra que adveio de um quilombo, né, que você é um remanescente de quilombo, e aí você consegue direito ao território, era uma ação também
que deveria até ser trabalhada de maneira mais ampliada e restrita, de memória e verdade sobre o que nós vivemos enquanto população negra nesse país. Né? Quando a gente pensa no que aconteceu com o povo negro, com o povo tirado de África, que foi trazido para esse continente, as carradas, tratado como coisa, mercantilizado, submetido a todo tipo de dor, a todo tipo de vilipêndio, a todo tipo de desrespeito, desde a mudança do seu nome ao tratamento como objeto, ser chamado de peça, ter o seu nome trocado, ter apagado o direito de ter a sua ancestralidade reconhecida, né? A maioria de nós, enquanto população negra, nós não podemos falar assim, eu tenho um tio, um bisavô, uma tataravó que veio do Benin. A gente não pode falar isso. Quantas pessoas brancas que vocês não conhecem que têm seus lindos sobrenomes europeus, que podem falar assim, eu sou descendente de italianos, eu sou descendente de espanhóis, sei lá, de qualquer lugar que eles queiram ter vindo, né? São muitos, porque eles tiveram garantido esse direito de se lembrar dos seus parentes, de saber o nome do seu avô, da sua bisavó, da sua tataravó. E a nós esse direito foi completamente negado, né? Então, e aí eu gosto de pensar, e eu sempre gosto de bater nessa tecla, que o 68 do ADCT, né, que fala do reconhecimento dos territórios quilombolas, é um ato de reparação. E que a reparação, se a gente tem que reparar uma violação de direitos humanos, e a gente tem um caminho da reparação curta, assim, estreita, e o caminho da reparação ampliada, eu sempre vou estar batalhando pelo caminho da reparação ampliada, né? E aí, então, o Estado brasileiro reconhecer as comunidades quilombolas, recensear, né, essas comunidades, fazer a contabilização no censo, é extremamente importante. E como a gente começou agora, eu tenho muita expectativa de que no próximo censo, não somente pelo crescimento das populações quilombolas, né, mas pelo crescimento do autorreconhecimento da sua identidade quilombola, a gente possa ter um número cada vez maior, né? E agora eu acho que, para além de reconhecer, a gente precisa que esse número, que esse quantitativo, que esse relatório nos ajude a fazer as políticas públicas chegarem com mais força a essas comunidades, né? Por exemplo, é necessário que sejam regularizados e reconhecidos e regularizados esses territórios, que cheguem políticas públicas adequadas, que cheguem desde o fomento agrário especializado, a educação especializada quilombola, enfim, né, é necessário mais do que contabilizar as pessoas, mas garantir que essa contabilidade ela possa empurrar direitos, né, e fazer com que os direitos cheguem com especificidade nesses territórios. E essa é a nossa expectativa e é o trabalho que a gente pretende colaborar também aqui na nossa função pública enquanto gestoras dessa pauta. Amanda, aproveitando já esse primeiro dado, né, que foi colocado pela Kézia aqui, eu gostaria de acrescentar mais um, em que diz que quase 85%, o Brasil tem 1,3 milhão de quilombolas em 1.696 municípios. Quase 85% da população que vive na cidade de Alcântara, no Maranhão, é quilombola, de acordo com o censo de 2022. E nessa pesquisa, né, vai destacar aí que a cidade de Alcântara é a cidade com mais números nesse sentido. Então, a partir daqui, inclusive você já colocou alguns pontos, adiantando a nossa próxima pergunta, mas falar de uma forma mais detalhada, então, como é que funciona a organização dos quilombos no Maranhão e de que forma o seu trabalho na secretaria, né, acaba monitorando esse aspecto. Porque, como você mesma colocou, existe a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, e hoje você cumpre essa função de secretária adjunta de povos e comunidades tradicionais, né? Então, que você pudesse falar um pouquinho com a gente nesse aspecto. Certinho. Aqui no estado, as organizações quilombolas são das mais diversas, né? A gente está falando de comunidades, então as comunidades se organizam de maneira diferenciada. Eu acho que é importante salientar que muitas das comunidades quilombolas têm as suas associações comunitárias, né?
Algumas delas levam no nome remanescentes de quilombo, quilombolas, enfim, entre outros. Outras não têm esses nomes na associação. Algumas associações elas foram criadas há muito tempo, até mesmo antes dessa comunidade se autodeclarar quilombola, né? E aí isso decorre aí das múltiplas possibilidades, né, das pessoas existirem no mundo. E aí, quando... Mas eu acho que é importante salientar que muitas dessas comunidades, dentro de municípios com grande presença quilombola, né, passaram a se reunir em uniões municipais. Esse é um movimento bem interessante, que tem ajudado esses quilombos, né, a apresentarem as suas demandas perante os municípios, e que para nós tem sido uma fonte de diálogo, né, muito legal. Dentre essas comunidades, a gente pode citar a Uniquituba, que eu já falei aqui, tem a Uniquita também, né, que é a União dos Quilombos do município de Itapecuru, tem também aqui no município de Icatu, né, o QCMT, e aí, enfim, são várias possibilidades. E nós temos ainda representação quilombola a nível estadual, a CONERUC, né, que é a Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Temos uma face da CONAC, né, da CONAC aqui no Maranhão, e além disso, essas demandas quilombolas elas aparecem por outras entidades, né, por exemplo, a FETAEMA acompanha muitos casos de comunidades quilombolas aqui no estado do Maranhão, enfim, né, são diversos modos e espaços políticos que têm sido ocupados sabiamente por essas comunidades, e que reforçam, né, essas múltiplas possibilidades de existir e de apresentar suas demandas perante o governo, né, e aqueles que têm que realizar, né, os direitos das populações. Nesse sentido, também as comunidades quilombolas no Maranhão, né, elas estão espalhadas por muitos municípios, mas nós temos áreas que têm grande quantidade de quilombolas, como, por exemplo, é a área aqui do Vale do Itapecuru e também a Baixada Maranhense, né, são áreas, eu diria que densamente ocupadas por populações autodeclaradas quilombolas, né, e isso tudo é algo que foi reforçado por esses estudos, né, que saíram agora do IBGE, e servem, né, para nos ajudar também a pensar como direcionar políticas públicas adequadas, né. Eu acho que tem municípios que saíram, assim, grandes quantidades de comunidades rurais autodeclaradas quilombolas, e aí isso apresenta um desafio para os municípios, né, também, de pensar quais tipos de políticas públicas municipais estão sendo construídas para atender as demandas dessas comunidades. Enfim, são diversas possibilidades trazidas agora por esse estudo, né? Porque a gente vinha falando há muito tempo de que os quilombolas existem, de que eles demandam direitos, mas é importante ressaltar a respeitabilidade do IBGE para o recenseamento, né? É um grande, grande indicador para a construção de políticas públicas a nível nacional, e esperamos, enfim, né, que essa contabilidade dos quilombolas também teve no censo, eles também tiveram um interesse principal, né, em fazer a adequada contabilidade de indígenas, e para isso é muito importante, né, para a gente, nesse contexto, conseguir avançar em direitos. Amanda, esses dados são realmente extremamente importantes, né? E, de fato, não é o primeiro passo, né, para a gente reparar essa história da sociedade brasileira, porque a gente sabe que não é um número real ainda de povos quilombolas do Brasil, porque o Brasil inteiro é quilombola, é indígena. E é muito desse processo, né, das nossas identidades fragilizadas, fragmentadas, dispersas. A gente não sabe, né, a história do nosso povo, dos nossos ancestrais, do nosso nome, de onde vem o nosso nome. E a gente trabalha muito, né, nessa perspectiva de letramento racial, educação antirracista, ancestralidade, para que a nossa identidade seja fortalecida e, de fato, esse número, né, de pessoas que se reconhecem, que reconhecem as suas identidades, cresça. E aí, nesse sentido,
os quilombos, assim como as comunidades indígenas, nós podemos considerá-los como os guardiões da natureza e da ancestralidade. E eu lembro sempre de um historiador africano, que é o Sheikh Anta Diop, que ele diz que se um povo tem história, esse povo tem espírito. Se não tem história, não tem espírito nem existência cultural. E a gente sabe que a história do Brasil, a história dos quilombos e dos povos indígenas, é a história do Brasil, essa história que a gente tem para contar e que não é contada. E se esses povos eles não estão vivos e não estão plenos, a gente não tem história. E são territórios e povos que estão sofrendo inúmeras violências, as comunidades estão sofrendo, principalmente com o avanço da agricultura, da pecuária. Então, a gente queria que você já falou, né, na verdade, um pouco sobre isso, mas que você falasse um pouco mais sobre essa realidade, os planos e as medidas que estão sendo tomadas para lidar com essa realidade. Pois é, aqui pela Secretaria de Junta de Povos e Comunidades Tradicionais, né, nós fazemos acompanhamento de todo esse pool de conflitos que ocorre no estado do Maranhão, e também nós temos o setor aqui no âmbito do estado, que é a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Mas eu acho que mais do que, antes de falar desse aspecto da violência e conflito, eu acho que é importante falar de alguns avanços que nós tivemos no estado do Maranhão para a afirmação de direitos e prevenção de conflitos. E aí a gente tem um ponto que eu gosto de salientar, é o esforço que foi feito a partir de 2015, né, para ter uma legislação estadual que permitisse a devida a realização, né, de desapropriação e titulação de territórios quilombolas pelo Instituto de Terras do Maranhão, o ITERMA, né. Antigamente essa era uma ação que estava priorizada somente ao INCRA. Era possível que quilombos fossem regularizados pelo estado do Maranhão se eles estivessem localizados na integralidade em terras públicas do estado do Maranhão. E a partir dessa legislação que foi aprovada em 2016 e depois regulamentada em 2017, 2018, a gente conseguiu que o ITERMA pudesse trabalhar diretamente na titulação de comunidades quilombolas, inclusive em comunidades que estão em áreas identificadas como de particulares. Né? E esse foi um avanço muito importante. E junto com isso surgiu também a criação, né, de um instituto que é muito legal para a gente, que é a Mesa Quilombola para Assuntos Agrários e Fundiários, que funciona dentro do ITERMA e que recebe, né, nos seus encontros periódicos, pode receber todas as comunidades que têm processos de regularização e titulação, comunidades quilombolas, no caso, né, em trâmite no ITERMA. Então, funciona como um grande balcão de tirar dúvidas, priorização, com participação das comunidades, e isso é muito, muito importante, né, e muito necessário. A gente avalia esse como um instrumento valioso para a afirmação dessa política e para a garantia, né, de que essas ações elas estejam sempre pautadas no diálogo, né, na transparência, enfim. Aí é importante ressaltar que também existe a Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial, a Secretaria ACI, né? E a ACI desenvolve várias ações dentro de uma estratégia chamada Programa Maranhão Quilombola, em que busca ali levar direitos, né, promocionais, garantindo acesso a questões voltadas para assessoria e assistência técnica para essas comunidades, fomento, produtividade, né? E temos outras políticas públicas, como, por exemplo, o PROCAF, né, que é o Programa de Compras da Agricultura Familiar, que hoje tem algumas linhas específicas para povos e comunidades tradicionais, como, por exemplo, o PROCAF Quilombola e o PROCAF Babaçu. E eu gosto desses programas porque os programas de compra da agricultura familiar, né, eles ajudam muito o agricultor familiar a produzir já sabendo que ele vai ter como vender por um preço bom, e com o dinheiro dessas vendas ele pode reinvestir, né, nos seus territórios, porque eu acredito que uma comunidade que tem autonomia econômica, que consegue, enfim, produzir, se manter, ela é uma comunidade mais fortalecida contra o avanço dos conflitos, né? E, além disso, a gente
E aqui, pela SEDPOP, né, nós trabalhamos por meio da prevenção de conflitos na COE-CV, acompanhando cada um desses casos, buscando acionar todos os órgãos que têm medidas a serem desenvolvidas para garantir que esses conflitos tenham a melhor resolução possível, e também atuamos na mediação, né, oferecendo e tentando construir espaços para diálogos que possam compor alguns interesses dentro daquilo que for possível mesmo, né? E adequado também para os direitos quilombolas, que muitos deles são irrenunciáveis. Então, assim, você tem limites muito grandes nesses diálogos. Por meio da Secretaria Adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, nós temos tocado aí a estratégia de prevenção a conflitos socioambientais, né, tentando garantir que esses povos e comunidades tradicionais possam passar pelas consultas livres, prévias e informadas no momento anterior ao impacto que possam sofrer por qualquer tipo de empreendimento. Acreditamos que a garantia da consulta é um modo eficaz de prevenir conflitos, né, de resguardar a vida de comunidades quilombolas, e, além disso, quando não é possível desenvolver todas essas estratégias de prevenção, a gente atua também muito no monitoramento, no trabalho com o acompanhamento das ações investigativas na SSP, o acionamento desses órgãos para que adotem providências de proteção à vida e integridade física das pessoas. É uma temática difícil, mas é um trabalho que precisa ser feito e tem se demonstrado, né, com a garantia, né, de que pelo menos essas temáticas, né, elas cheguem às instâncias onde elas podem ser melhor conhecidas e que nós possamos oferecer uma estratégia de tratamento adequado, né, para as expectativas de regularização de comunidades quilombolas e também para os esclarecimento de crimes, esclarecimento de atos que possam demonstrar, né, que não devem ser toleradas questões de violência contra esses povos, né? E esse tem sido, assim, para nós, um momento, né, de bastante luta nesse aspecto, e em que nós buscamos, né, estar junto com as comunidades, se apresentar como um espaço mais seguro para que essas comunidades apresentem as suas demandas. E quando a Kézia fala sobre o reconhecimento, eu concordo plenamente, para mim é realmente algo que, sabe, a gente precisa muito avançar, né? Avançar nesse reconhecimento como identidade. Eu acho que quando a gente pensa em quilombo, até o reconhecimento em 88, né, do quilombo como um espaço que poderia garantir direitos, antes disso a gente não tinha, na perspectiva de ser quilombola, nada que fosse positivo, né? Eu costumo dizer que isso, que obviamente, em muitos momentos, né, ser quilombola pode ter sido até mesmo objeto de uma violação, né, apontar o outro e falar assim, que ele é um quilombola, como quem quer dizer que não era algo bom, que era algo menor. E é a partir do movimento do quilombismo, né, de grandes nomes como Abdias, por exemplo, mas outros que lutaram muito para que ser quilombola tivesse acompanhado com a afirmação de direitos, é que nós temos essa mudança, esse flip, né, de reflexão. E é por isso que hoje a gente tem, até hoje nós temos comunidades que estão passando por processo de se auto-reconhecerem quilombolas, né? E eu acho que é algo que nós precisamos falar com muita sinceridade, porque eu acho que ninguém, assim, precisa ter nascido sabendo que era quilombola ou reivindicando essa identidade para si, quando por muito tempo essa identidade ela não foi algo agradável de se ter, né? As pessoas, na verdade, eram ensinadas a esconder, a escamotear. E hoje não. Eu acho que a gente está passando realmente por esse momento de afirmar que essa é uma identidade que traz direitos, e por isso que ainda hoje são totalmente válidas as ações de educação em direitos humanos, de letramento racial, de aprofundamento desse conhecimento identitário, que são muito importantes, e que eu acho que é algo que a gente faz nas mais diversas frentes, né? Por exemplo, esse papo hoje que a gente está batendo, de repente a gente não sabe, mas pode acender uma luzinha, né? Alguém de falar assim, poxa, será que a gente não tem esse caminho? Será que a minha comunidade, né, não tem essa raiz também?
E aí é importante falar, né, que o quilombo e o território, eles são muito móveis, né? A gente hoje já tem perspectivas de reconhecimento de quilombos urbanos. Um dos grandes casos é aqui o Quilombo da Liberdade, né, no município de São Luís, que até outro dia era conhecido apenas, né, nos jornais como um grande local de violência, mas sempre foi um bairro negro, sempre foi um bairro da cultura negra, e é um bairro que ele é originado, né, justamente por esses corpos que eram, primeiro, o trabalho gratuito, né, do trabalho forçado, e depois dos negros libertos, e posteriormente do trabalho negro precarizado, do trabalho negro mal pago, né, e que concentrou grande parte dessa população ali às margens do Rio Anil, e que hoje é reconhecido, né, como um grande quilombo urbano, como um local que frutifica a cultura, que ainda enfrenta as suas questões sociais, não teria como mudar isso de uma hora para outra, mas eu estimo que o reconhecimento daquela comunidade como quilombola já trouxe benesses, né, e eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Então, os quilombos urbanos, eles existem, nós temos muitas comunidades quilombolas rurais, nós temos comunidades quilombolas que são extrativistas, que são pescadores artesanais, que são ribeirinhos, nós temos comunidades quilombolas de quebradeiras de coco babaçu, nós temos também essas presenças dentro de comunidades quilombolas, porque ser quilombo é diverso. E do modo como ser quilombo é diverso, nós temos também um território que ele é ampliado, né? A gente briga muito pelo reconhecimento territorial, porque é necessário, né, ter o direito de ter sua casa, ter sua roça, ter sua área de trabalho, mas eu acho que a gente também tem que brigar também para que as pessoas elas possam ser quilombolas nos mais diversos lugares, né? Porque para a gente não encarcerar as nossas comunidades dentro dos seus territórios quando eles vierem a ser demarcados. Que eu acho que essa é hoje uma briga que a comunidade indígena, né, os povos indígenas têm vivido mais. Todo mundo vê aquela piada, né, do indígena de iPhone, ou do indígena que não está na aldeia. E as pessoas sendo questionadas assim, mas é indígena mesmo, né? Não tinha que estar numa aldeia, não tinha que estar o pessoal falando precariamente de ioca, de qualquer coisa assim. E essa, eu acho que é uma briga que daqui a pouco, à medida que os territórios quilombolas passarem a ser reconhecidos, nossa comunidade quilombola vai ter que fazer também, né? Pelo direito de estar nas universidades. E aí, falando de universidade, muito que comemorar essa semana, né? Revisão de lei de cotas em andamento, passando pela Câmara e incluindo devidamente comunidades quilombolas como também beneficiários dessas reservas de vagas. Eu sempre estive pontuando que jovens quilombolas, principalmente os de zonas rurais, né, por conta da fragilidade da educação formal nas suas comunidades, não tinham maiores condições de concorrer na mesma reserva de vagas para jovens negros de meio urbano e não oriundos de comunidades tradicionais. E eu acho que hoje, com essa alteração da lei de cotas, a gente vai ter a reparação de mais, né, mais uma violação histórica, garantindo aí a possibilidade de que jovens, adultos também, quilombolas, né, possam acessar o ensino superior, se formar e trazer benefícios para si próprio, né, para suas famílias e para suas comunidades também, quem sabe. Amanda, só pontuando aqui uma experiência que eu tenho enquanto professora, né? A Kézia falando dessa questão da afirmação, de você se reconhecer enquanto quilombola. E hoje eu sou professora da rede pública estadual e, graças ao trabalho desenvolvido dentro do Instituto Valdênia Menegon, conseguiu colocar essa possibilidade de ensinar letramento racial dentro do trabalho que eu desenvolvo nessa escola. Inclusive, é uma escola que fica em São João do Soter, né, uma cidade a 45 minutos de Caxias, Maranhão. Inclusive, ontem eu conversando com esses alunos a respeito das comunidades que eles vinham, né, dos povoados próximos que eles vinham, se eles tinham conhecimento, se aqueles povoados, se alguns deles faziam parte de comunidades quilombolas, e eles tinham essa dificuldade de responder a pergunta. Para falar a verdade, muitos deles tiveram dificuldade de se autodeclararem enquanto pessoas negras, né? Imagine se reconhecer pertencente a um espaço que tem uma grande representação para a população negra nesse sentido. E aí a gente acha que para furar soluções nesse sentido
precisam de coisas extraordinárias. Claro que precisa de um trabalho bem desenvolvido, como o seu sendo representante do Estado, mas também trabalhos como os movimentos sociais realizam, como o Instituto Valdênia Menegon realiza, que é esse processo de formação, de conscientização. Então, é muito importante mesmo. E, na verdade, eu gostaria mesmo de colocar essa experiência, né, que tem sido muito importante para mim enquanto professora, aproveitar já para encerrar esse momento, que vai passando bem rápido, né? Mas quando a gente vê o tempo já correu. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua disposição. Quando a Valdênia confirmou, né, a sua participação com a gente, eu já fiquei muito feliz, porque além de reencontrar, né, depois de algum tempo aí, seria um momento de poder ouvir você com mais atenção e ouvir sobre o seu trabalho. Então, gostaria de agradecer se você tiver alguma fala final nesse momento. Eu que agradeço, né? A gente está sempre à disposição para conversar. E, assim, agradecer esse momento, né? Fico muito feliz de estar participando, feliz de reencontrá-las, meninas. Lígia Késia, nossa presidente do Instituto, também a nossa querida Valdênia, né? Uma pessoa que eu admiro muito, assim, foi um encontro muito bom. Sou fã dessa trajetória dela e quero me colocar à disposição do Instituto, do município de Caxias, das redes de mulheres negras, de pessoas negras acessadas por esse Instituto, aqui pela Secretaria Adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, pela Secretaria de Direitos Humanos, e aproveito também, né, em nome do Estado do Maranhão, dizer que nós estamos abertos para o recebimento de demandas, que também valorizamos muito esse olhar, né, das instituições, da população que está nos municípios, nas comunidades, né, e que nós possamos todos avançar nas nossas diversas frentes, né. Eu acho que a sociedade civil tem um papel muito específico, o Estado tem um outro dever, uma função, uma previsão legal de como atuar, e eu acho que tudo isso é continuado e compartilhado, né, se nós pudermos dialogar com franqueza, com transparência, se nós pudermos também estar abertos a ouvir as sugestões, as críticas, e que tudo isso possa nos ajudar a caminhar para momentos melhores. Então, eu agradeço muito, me coloco à disposição, parabenizo por esse espaço e fico realmente, né, grata pela oportunidade de participar aqui com vocês, tá? Obrigada, Amanda. A gente queria te agradecer, né? O Instituto Valdênia Menegon te agradece por construir esse espaço com a gente. É uma honra, né? Na verdade, o seu trabalho de seriedade e comprometimento com a coletividade, com os nossos, é um presente ancestral, né? Então, a gente te agradece por construir esse espaço conosco e espero que a gente continue construindo outros espaços e também estamos à disposição. Então, a gente finaliza aqui, né, com muita alegria, mais um episódio do nosso podcast Circuito Iabás. Chegamos ao episódio 7. Gostaria de reconvidá-los e reconvidá-las a assistir todos os episódios anteriores com pessoas muito especiais para a gente e que também continuem acompanhando as nossas redes sociais, lá no Instagram, Instituto Valdênia Menegon. Queria agradecer a minha companheira de apresentação de hoje, a Késia, e nós estaremos aí nos episódios seguintes. Até mais. Gente, aguardem. Agora, deixa eu só encerrar a gravação aqui, a Késia, acho que você quer tirar uma foto, né, Késia? Consigo fazer o print, mas a gente queria tirar um print para colocar lá na página. Tá, deixa eu só finalizar aqui a gravação rapidinho, para não correr o risco, né? Uhum. E a Júlia falando aqui já do final da... Mas pelo menos estava no fim. Uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta, uma menina preta.
preta.